Dia de Inter e noite de recuperação no Campeonato Brasileiro. O Colorado recebe o Mirassol na volta para casa depois de 4 jogos longe do estádio Beira-Rio. O time deve ter força máxima e eu quero falar também sobre 2 jogadores que estão valorizados no elenco do Internacional. Eu te conto muita coisa, atualizando bastante informação do Inter depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Eu tô tratando o jogo de hoje como importante, como decisivo. Afinal, o Inter precisa também, né, se recuperar dentro do Campeonato Brasileiro. Fizemos, né, uma grande vitória contra o Nacional na Copa Libertadores, vitória que foi importante, né, para o Inter voltar para a zona de classificação e depender apenas do seu resultado, pode ser até um empate, para avançar na Copa Libertadores. No meio da semana que vem tem o Maracanã pela Copa do Brasil, que a gente sabe que é sempre um jogo traiçoeiro para nós. Então, né, obviamente, tem muita coisa para rolar ainda, mas neste momento vencer é importante, até pela proximidade, né, que o Inter está do Z4 no momento, né? O Inter que, com os resultados de ontem na rodada, ocupa a 15ª colocação da competição, né, com 9 pontos. Se ganhar, né, o jogo hoje vai a 12, e aí poderia terminar até na 10ª colocação, então subiria 5 posições. Mostra a importância, né, de vencer dentro do Campeonato Brasileiro. E bom, né, a gente sabe que o Mirassol é um time emergente, vem ganhando alguns jogos importantes aí dentro do Campeonato Brasileiro, mas assim, né, gente, o Inter dentro de casa, dentro do Beira-Rio, tem a obrigação de vencer. Vamos atualizar tudo em nome da Gigante Veículos. Teu carro novo tá lá, te esperando. Carros seminovos com cheirinho de novo, sem dor de cabeça. Melhor para ir pós-venda do mercado é com a Gigante Veículos. Siga eles nas redes sociais, no @Gigante Veículos, para ficar por dentro, né, de todas as novidades da loja, troca do showroom. E bom, né, o teu usado na troca pode fazer parte da negociação. Então siga eles ou chama no WhatsApp, que o link está na descrição aqui do vídeo. Como eu disse, né, turma, já me estendi um pouquinho falando sobre o Inter e Mirassol. O jogo é importante, né? O Inter é 15º colocado. Uma vitória faz com que o Inter ultrapasse o próprio Mirassol, né, dentro do Campeonato Brasileiro. E a novidade deve ser uma mudança no time, tá? Eu ainda não consegui exatamente qual time vai entrar em campo, mas eu tô duvidando que o Inter entre com 3 volantes hoje. Aquela formação que foi posta no Parque Central com o Fernando, o Bruno Henrique e o Thiago Maia, Alan Patrick, Wesley e Ricardo Matias, tá? Eu acho que ele vai desfazer este tripé de meio campo, por mais que ele tenha dito, né, em dado momento na entrevista coletiva lá no Uruguai, que não são 3 volantes. É um volante, que é o Fernando, e 2 meio-campistas, Bruno Henrique e Thiago Maia. Mas a tendência é de volta do Bruno Tabata, tá, para o time titular, e isso me deixa um pouco espiado, tá? Eu não queria o Tabata no time. Eu acho que ele tá bem abaixo fisicamente ainda, deu amostras lá no Parque Central que ainda não tá 100%, né, na parte física. Por mais que o Gustavo Prado tenha entrado e perdido alguns gols, eu acho que ele deu uma resposta melhor do que o Tabata, então eu faria essa mudança, tá? Mas a tendência de entrada do Bruno Tabata no time titular. Tô projetando, tá, o time do Inter com o Antony no gol, o Rocher ainda não tem previsão de retorno, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei, Fernando, e aqui uma dúvida, posso estar entre Bruno Henrique e Thiago Maia, mas acho que começa o Bruno Henrique, Bruno Tabata, Alan Patrick, Wesley, e aí uma sequência, né, para o Ricardo Matias, que é uma das atrações do jogo desta noite, 8h30 da noite no estádio Beira-Rio, tá? Como eu disse, né, o Inter tem algumas situações importantes, né, porque precisa vencer no Brasileirão. No meio da semana pega o Maracanã lá em Florianópolis, o Inter ganhou o jogo de ida no Beira-Rio, então precisa de um empate para chegar às oitavas, e aí no final de semana, no outro domingo, tem o Sport Recife, lá em Recife, o Sport que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, então é uma sequência boa aí, né, com Mirassol em casa, Sport fora, para dar uma arrancada, né, no Campeonato Brasileiro, que acabou sendo uma competição, né, que o Inter deixou um pouco de lado, né, colocou reservas em pelo menos 2 partidas, no empate contra o Fortaleza lá na Arena Castelão e na derrota para o Botafogo no Newton Santos, né, mas o Inter ainda tem espaço para se recuperar dentro da tabela e vencer em casa sempre é o primordial. Do outro lado, gente, o técnico Rafael Guanais, ele deve ter algumas dúvidas no time, tá? Ele ainda não sabe se escala o Fabrício Daniel, ou o Christian Renato, ou o Neto Moura e o José Aldo. Lembram dele? Meia que veio do Palmeiras, jogou na categoria de base do Inter. Eu tinha muita expectativa em torno do José Aldo, acabou não vingando, mas hoje está jogando a Série A pelo Mirassol. A tendência de time do Mirassol, tá? Pra gente dar uma olhada no nosso adversário hoje.
O goleiro Walter, experiente goleiro Walter, que estava no Cuiabá no passado. Lucas Ramon, jogou no Grêmio, né, lateral direito. João Vitor, Gemes, né, o Inter tentou o Gemes neste ano, né? Quer dizer, tentou não, né? Foi especulado aqui no Inter o Gemes e o Reinaldo, aquele mesmo, né, lateral esquerdo, ex-Grêmio. Aí a dúvida, né, entre Neto Moura e José Aldo, Danielzinho e Gabriel, Edson Carioca, jogou no Juventude no ano passado, Fabrício Daniel e o centroavante Yuri Castilhos, que jogou, se não estou enganado, no Ceará na última temporada. Então, um time que não tem, né, nenhum grande nome, mas é um time que vem incomodando alguns grandes, né? Goleou o Grêmio por 4-1, ganhou do Corinthians 2-1, mas todos esses resultados foram jogando em casa. Né? Fora de casa, né, o Mirassol não tem vitória, se eu não estou enganado, tá? Posso até olhar aqui para trazer para vocês. Deixa eu pegar. Ó. Fora de casa, perdeu para o Bragantino por 1-0, empatou com o Juventude 2-2, empatou com o Bahia 1-1, perdeu para o Cruzeiro 2-1, perdeu para o Corinthians 2-0. Então, é um time que sofre, né, bastante fora de casa. A última vitória do Mirassol fora de casa, olha, vou custar para achar aqui, ó, Velo Clube, no dia 1º de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. A última vitória do Mirassol jogando longe dos seus domínios. Mas é um time que incomoda, né? Então, todo cuidado é pouco neste duelo. Falei sobre Gustavo Prado, né? E vale um destaque, tá? Ambos jovens do Inter aí, né? Gustavo Prado e Gabriel Carvalho, convocados para a Seleção Brasileira Sub-20, que vai jogar 3 amistosos visando a Copa do Mundo Sub-20, que acontece aí no ano que vem. E estes 3 amistosos serão realizados no Cairo, no Egito, tá? Então é uma viagem longa aí para os 2 garotos. Os amistosos serão no dia 4 de junho contra o Egito, dia 7/6, ou seja, 7 de junho contra a Arábia Saudita e no dia 10 de junho contra a Coreia do Sul. É válido destacar que esses 3 amistosos serão disputados em data FIFA. Então, Prado e Carvalho não desfalcam o Internacional em nenhum momento. Vale destacar também, tá, que o Inter ganha, né, uma certa bonificação pela convocação do Gabriel Carvalho para este amistoso na data FIFA. O Prado, né, volta a se valorizar, né, o Inter tem uma expectativa de que possa negociar o Prado e, com isso, conseguir segurar algum jogador mais figurão do seu plantel, como o Vitão, né, quem sabe o Bernabei, o Vitor Gabriel, e o Prado, então, está na mira de alguns clubes. O Porto, inclusive, já mandou olheiros para alguns jogos para observar, né, o meia do Internacional. Então, foram convocados aí pelo Ramon Menezes para amistosos preparatórios visando a Copa do Mundo, certo? Possivelmente, né, turma, o Borré também deve ser convocado, né? O Valência tem uma lesão, não se tem prazo ainda, né? A tendência é que ele volte só depois do Super Mundial. Então, ele, Carboneiro, o Rocher é uma grande incógnita, então a gente não sabe ao certo quem será convocado, mas está se aproximando da data FIFA, né? Então a gente vai ter uma perspectiva melhor de qual cenário, né, se encontra, ou que se encontram, melhor dizendo, os jogadores colorados. Tá certo? Não esquece que hoje rodada do Brasileirão, Corinthians e Santos, só que acho que ganha o Corinthians, Bahia e Vitória, tô achando que ganha o Vitória esse jogo aqui, tá? Mesmo que seja na Fonte Nova. Juventude e Fluminense, tô apostando no empate, Flamengo e Botafogo, vitória do Flamengo, Bragantino e Palmeiras, vitória do Palmeiras nesse jogo, Cruzeiro e Galo vai dar Cruzeiro e Inter e Mirassol, vitória do Inter. São meus palpites lá na kto.bet.br, minha casa de apostas e pode ser a sua também. Tá certo? Chegou até o final? Dá aquele like, te inscreve no canal e a gente se vê. Fui!